Olá, é, agora nós partiremos para um segundo grupo de vídeos, onde a gente vai dar é, os conceitos dos termômetros, como eles funcionam na prática, tá? E dos termohigrômetros, e como que vocês irão fazer para monitorar a temperatura com eles, tá? Então vamos lá? Então, para que serve o termômetro? Tá? Então, ele serve para monitorar e conservar a conservação de produtos que são sensíveis à variação térmica, como vacinas, medicamentos, insumos, além de monitorar também o ambiente. Tá? A legislação ela preconiza muito para que nós mantenhamos a estabilidade de insumos e medicamentos dentro da unidade hospitalar. E quando trabalha com vacina, de vacina também. Tá? É muito crítico esse controle de temperatura, então por isso que nós estamos dando uma importância maior para que vocês possam fazer isso com qualidade. Tá? Dentro do hospital nós trabalhamos, basicamente, nós temos 3 grupos de itens para monitorar, que são realmente preocupantes, que são os medicamentos, os insumos e os equipamentos. Tá? Para quem não sabe, os equipamentos também precisam trabalhar em uma temperatura estável, não digamos estável, mas dentro de um range de monitoramento. Tá? A gente sabe que a temperatura ela não é estável, ela apresenta variações. Tá? Mas no caso dessas variações, elas não podem ser extrapoladas para os limites aí, previstos por legislação para cada item desse a ser monitorado. Tá? No caso dos medicamentos, nós temos a legislação própria lá que rege o range de monitoramento para eles, os insumos também, tá? E os equipamentos da mesma forma. Tá? Então, serve para medir temperatura máxima, mínima e atual de freezer, geladeira, banho-maria, ambiente. Tá? A diferença do freezer para a geladeira é basicamente que um trabalha com temperatura congelada e a outra trabalha com temperatura resfriada. Eu não sei se dentro do hospital nós temos aí alguns processos que trabalham com congelado. Mas se tiver, basicamente, o controle de temperatura costuma ser entre -10 e -30. Mas pode variar muito de acordo com a legislação, né? A ambiente trabalha basicamente de 15 a 25 graus, em alguns casos até 28, dependendo do local onde vai ser monitorado. Na parte de geladeira, que é temperatura resfriada, não tem temperatura negativa, ela vai trabalhar entre 2 e 8, tá? Na grande maioria. Mas é claro que depende muito da legislação que está sendo aplicada naquele determinado setor e do que ele está monitorando lá para que seja conservado. Tá? Então, serve como um instrumento de rastreabilidade para o controle de qualidade. Tá? Então, ele serve para que eu garanta aí a rastreabilidade e o controle de qualidade em relação ao que está sendo monitorado. Tá? Então, é isso que serve de prova para que, quando a fiscalização chega, eu tenha aí a minha evidência de que está sendo controlado a minha temperatura. Essas planilhas de monitoramento, nós precisamos dar uma importância muito grande, porque é um documento e um documento importantíssimo. Tá? Então, aliado à planilha de monitoramento, nós temos lá as análises corretivas que são feitas quando é constatado o problema, na temperatura atual, no caso. Tá? Da mesma forma que nós vimos lá no vídeo dos exemplos anteriores. Tá? Então, serve para alertar de possíveis problemas dos equipamentos que estão sendo monitorados. Tá? Então, a funcionalidade do termômetro, do termigrômetro, é monitorar o equipamento para ver se ele está garantindo, né, que as condições térmicas que está sendo armazenado aquele medicamento, ou aquele insumo, ou aquele equipamento, ele esteja lá no que é previsto a legislação. Tá? Então, o termômetro, o termigrômetro, ele monitora o equipamento e, no caso do ambiente, ele vai monitorar lá o ar-condicionado. No caso do refrigerador, o refrigerador. Então, para que eu garanta realmente que a minha temperatura esteja em condições aí de armazenar
qualquer item desses aí que são previstos monitorar dentro do hospital, tá ok? Então, somente o termômetro não garante o processo de controle da temperatura. Então, apenas um instrumento de medição não garante um processo de registro e controle de temperatura rastreável, visto que esse instrumento possui algumas limitações. Tá? Esse registro da planilha ela é essencial, tá? Porque o termômetro ele não tem memória para estar guardando, para estar fazendo a rastreabilidade de temperatura durante o dia todo. Nos vídeos anteriores eu dei alguns exemplos sobre um sistema automatizado. Já o sistema automatizado ele tem parâmetro para criar esse registro e guardar na memória dele, porque ele é um software que geralmente é online, e aí basta puxar um relatório que ele vem todas as informações anteriores, até de 30, 40, 60, 90, 100 dias se eu quiser. No manual não, no termômetro manual eu tenho que fazer realmente esse registro manual e diário, para que eu garanta aí que a temperatura está sendo controlada. Tá? Então necessita de presença física e tomada de ação. Né? A presença física é a questão das anotações e a tomada de ação é quando eu constato o problema lá com a minha temperatura fora do range e aí eu vou tomar uma ação para corrigir aquele determinado problema. Tá? Então a visualização do display, né, que é onde eu vou ver a temperatura mínima, média e máxima, onde eu vou passar esses registros para a planilha, né, a desativação do alarme sonoro, alguns termômetros e termômetros possuem alarme sonoro e outros não possuem. Tá? Então, por isso a gente tem que estar em cima dele. E resetar as informações incoerentes. Tá? Então toda vez que eu registro a minha temperatura mínima e temperatura máxima na planilha, eu reseto as informações no termômetro para que ele zere e passe a registrar uma nova temperatura a partir de ali. Porque se eu não fizer isso, ele sempre vai estar enganando, registrando a última temperatura que ele registrou como faixa máxima ou mínima. Tá? Nós temos ainda esse tipo de limitação aí com o sistema manual. Então, para atender os requisitos da Anvisa e para o próprio registro histórico de temperatura, deve ser feito em uma planilha impressa e preenchida manualmente. A engenharia clínica está disponibilizando o modelo lá próprio dela, mas que está de acordo com a vigilância sanitária e que nós conseguimos ter uma eficiência maior nesse registro. Tá? É uma planilha que já passou por fiscalizações em outros lugares, e nós estamos trazendo como plano de melhoria para o hospital. Tá ok? Mais à frente a gente vai conversar muito mais sobre esse sistema de monitoramento, o termômetro manual e o termigrômetro, para que vocês aprendam mais sobre os conceitos dele. Tá ok? Então até o próximo.